o Pergunte ao Rasta no Instagram. Ô, Rasta, como que você entrou para essas pautas políticas? De onde surgiu? Você já foi um ativista político ou não? Olha, quando eu era garoto, eu já fui de esquerda, né? Que é normal na condição de jovem, né? Essa doença que a gente tem quando é pequeno. Sim. Alguns têm fimose e outros têm esquerdismo, né? Eu tive os dois. Agora só tem um. Parece que ele removeu, né? Não, já foi. O outro já resolveu também. Eu removi os dois. Aê! Tô que nem o Samidana hoje. Mas, enfim... Eu já tive aí uma época esquerdista, assim, né? Fui criado numa família em que meu pai era esquerdista, né? Esquerdista da velha guarda. Hoje em dia, com a janela de Overton do jeito que mudou, talvez ele teria sido considerado extrema-direita. Uhum. Mudou muito. Não, é sério, cara. Você pega os caras que eram de esquerda trabalhista, meio getulista nos anos 60... Muitos deles têm um discurso muito parecido com parte da direita que a gente conhece hoje, né? A direita tiozona, assim, né? Que é um discurso mais nacionalista, aquela coisa tipo, isso aqui é uma colônia americana, tá? Esse era o discurso mais ou menos do meu pai, né? Então, eu cresci com isso, admirava as histórias que eu via, assim, de esquerda, né? Que era uma época que a narrativa tava toda tomada. Mas depois, quando eu tava lá pelos 17, 18, eu comecei a ter mais... A internet começou a ficar mais presente na vida de todo mundo, né? Já não era mais aquele negócio que você tinha que ter o telefone e pedir, sei lá, 1 hora para usar. Tipo, a internet ficava em casa direto. E aí, na época do Orkut, eu terminei conhecendo... terminei entrando em comunidades de esquerda. E uma delas que eu entrei chamava... Olavo de Carvalho nos odeia. Sobre um tal de Olavo de Carvalho que eu nem sabia quem era, tá entendendo? Mas eu achava legal, tipo, zoar, que a galera zoasse aquele velho lá. Aí um belo dia, eu resolvi, tipo, tá, mas tudo bem, eu tô nessa comunidade aqui, mas eu não sei nem quem é esse cara. Aí eu fui procurar saber quem era esse cara. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Porque eu comecei a ler o cara e disse, eita, pô, não é que esse cara tem razão. Foi propaganda o negócio. Exato. Mas eu tive outros confrontos, assim, tipo, aos 20 e tal. Comecei a conversar com pessoas mais velhas que não tinham... Assim, tem um discurso de direita brasileiro que é muito difícil de você converter alguém que tá simplesmente iludido com a esquerda, que era o meu caso, né? Que é o discurso, tipo, o socialista de iPhone, não sei o que lá, hipocrisia, não sei o que lá. Não, ele precisava... A pessoa que conversou comigo chegou num ponto que eu achava que eu me importava, né? Eu achava que eu me importava muito com a fome na África e tal, e obviamente, eu culpava naturalmente a riqueza dos países desenvolvidos por aquilo que acontecia. E aí, numa conversa com um senhor, ele disse, olha, eu entendo o que você está falando, mas se eu desse dados para você que mostrassem que não é bem assim como você está dizendo, você mudaria de opinião? Eu disse, sim, claro, não sou desonesto a esse ponto, né? E aí ele me encaminhou um livro da Fondad, né, que era The Flow of Private Capital to Africa. E aí eu fui ver a quantidade de dinheiro que os países africanos recebem todos os anos das potências europeias, desde os anos 90, assim, se criou realmente um grande assistencialismo internacional. E eu vi o quanto os governos embolsavam aquilo, né? Então eu comecei a entender que, tipo, existe um componente aqui, tudo bem, aconteceu toda essa história complicada, tensa na África, mas os governos que eles têm, eles embolsam tudo que é auxílio, ao mesmo tempo que tem um discurso, né, de vitimização na ONU e tudo mais. E aí isso foi me fazendo pensar, porra, as coisas não são tão simples quanto eu acho, do ponto de vista de que para alguém tá mal, alguém tem... se alguém tá bem é porque alguém tá mal. Entendeu? Esse raciocínio de soma zero... Muito simplista. Ele é muito simplista. Mas ele é a coisa mais normal da gente ter. O raciocínio de soma zero, ele é quase que uma condição... Se você pensa o ser humano tribal, o homem lá do Pleistoceno, assim, né? Ele tá vivendo em tribos. Hunter-gatherer, né? Caçador e coletor. Quando você pega aquele tipo de sobrevivência ali, que é a luta pela sobrevivência, ali é um jogo de soma zero, porque você tem recursos finitos, né, que foram conseguidos ali naquele dia. Se alguém pega mais daquele montante ali, tipo, alguém vai receber menos. Então, e é natural que ao passar do tempo, como nós sobrevivemos, né,
nós tenhamos herdado um pouco disso aí e que esse seja o nosso pensamento natural. A sociedade civil, ela faz uma coisa que é diferente de tudo isso, né? A gente tem arranjos de soma positiva. Nós temos economias que crescem, né? Nós temos hoje, por exemplo, você pega um empréstimo no banco, a razão moral para o banco te emprestar aquele dinheiro é que ele está apostando no teu crescimento, né? Ele está apostando que você vai receber de volta. Isso seria impensável para um homem do Pleistoceno. E isso é um raciocínio muito sutil, que é o raciocínio da sociedade civil. Então a gente tem essa coisa tribal na gente mesmo, porque a gente nasce com ela. É normal que a gente tá... A nossa sobrevivência depende dela, né? A gente não sabe que a gente nasceu e a gente está numa civilização em que os arranjos de jogos são diferentes, né? Que a gente conseguiu chegar num ponto em que é possível você ter transações entre pessoas que sejam de benefício mútuo, que sejam arranjos de soma positiva. Então eu acho que esse foi o primeiro caminho para eu entender, pelo menos na economia, que a coisa não é assim de soma zero e que existem fatores, e um fator determinante nessa coisa toda é o governo e o tamanho dele, o quanto ele mexe. E para o governo fazer bondades, né, ele está sempre mexendo um dinheiro que não é dele, né? Ele está sempre usando a nossa grana.